Bom dia. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aí na sua casa. Que bom que você tem essa oportunidade maravilhosa de receber esta palavra, de receber esse amor, de receber essa graça que nos envolve, que nos constrange. Que hoje seja um dia diferente na tua vida. Que hoje seja um dia de renovo. Que hoje seja um dia de renovação. Que hoje o Senhor venha fazer tudo mais que você precisa. Amém? A palavra do Senhor em Mateus 14 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vindo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Diga assim comigo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aquele que acalma o mar, que acalma a tempestade, que por maior que seja a situação, por mais difícil que seja, por maior medo que você possa estar sentindo, Ele acalma o mar, Ele acalma a tempestade. Amém? Então vamos declarar isso nessa manhã, meus queridos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. O mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és
glória nessa manhã sobre mim. Vem com a tua glória hoje sobre a minha vida. Vem com a presença do teu Espírito em mim. Vem teu poder sobre a minha vida nesta manhã. Espírito Santo de Deus, vem hoje sobre a minha vida. Vem quebrando os limites, vem quebrando as barreiras, vem quebrando os muros na minha vida, vem quebrando amarras, grilhões, prisões, ataduras em minha vida. Vem destruindo, Senhor, enfermidades, doenças, males. Vem destruindo traumas, feridas. Meu Deus, vem quebrando tudo aquilo que não foi o Senhor que plantou em minha vida. Vem removendo, meu Deus, tudo aquilo que não foi o Senhor que planejou para minha vida. Estou hoje aqui no melhor lugar, na tua presença. Melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. E eu estou aqui na presença do Todo-Poderoso. Eu estou aqui na tua presença, meu Deus. Vem nesta manhã, vem hoje aqui, Senhor. Vem sobre mim. Necessito de ti, preciso de ti. Não há nada que eu precise e que eu queira mais que a tua presença em mim. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre a minha vida. Eu preciso de uma experiência hoje contigo. Eu sei que nunca mais eu serei o mesmo, nunca mais. Espírito Santo de Deus, vem enche-me com a tua glória, vem enche-me com a tua glória. Torna este vaso de barro um recipiente da unção do teu poder. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu te peço. E obrigado. Porque o Senhor ouve a oração neste lugar. E o Senhor se assenta no trono, no meio dos louvores do teu povo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir forte ao Senhor, Ele é digno. Forte esse aplauso ao Senhor. Graças a Deus. Queridos, podem sentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos na presença do Senhor. Estamos nesta manhã de domingo, crendo que o Senhor vai manifestar a presença dEle em nossas vidas. Quero convidar você, por favor, a ir comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Quem está comigo, diga reino. Quem achou, diga glória a Deus. Ok, a Bíblia diz assim, Lucas 19, a partir do verso de número 11. A Bíblia diz assim: a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Diga comigo: invistam
Diga com mais fé: invistam esse dinheiro enquanto eu estou fora. Aí a Bíblia continua dizendo assim: então um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado e depois voltar, e deu a cada um dos seus servos 10 moedas, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que seja ele nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou, chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto havia lucrado. O primeiro servo informou: o Senhor investiu seu dinheiro, e ele lhe rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo, foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa você governará 10 cidades. O servo seguinte o informou, dizendo: o Senhor investi seu dinheiro, e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará sobre 5 cidades. Então o terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida, e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro, pois tive medo, pois o Senhor é um homem severo, toma o que não pertence e colhe o que não plantou. Até aqui. Queridos, eu quero que você tenha um entendimento hoje, nesta manhã, de que quando nós fomos criados por Deus, na mente de Deus, Ele não criou o homem como mais um outro elemento de toda a sua criação. Se você percebe na leitura do livro de Gênesis, e é uma coisa que eu quero remontar muitas vezes aqui, porque precisamos entender que todo o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos levar de volta ao plano original. Então muitas das mensagens que eu vou pregar aqui, ao longo dos anos, até o retorno do Senhor, sempre voltaremos para o Gênesis, porque esse foi o propósito da cruz. Ouça, eu sei que eu já falei isso aqui, mas como eu disse, eu não tenho problema nenhum em ser repetitivo, porque as ideias precisam ser calcadas e serem plantadas muito profundamente dentro de nós. Jesus não veio ao mundo fundar uma religião. Jesus não veio ao mundo também somente morrer na cruz. A cruz não é o fim, a cruz é o meio. Diga comigo: a cruz, diga com fé, a cruz não é o fim, é o meio. A cruz era o meio, era a única maneira de que o homem fosse trazido de volta ao que ele havia perdido no Éden, quando ele pecou. Então a cruz não é o fim, a cruz é o meio, é a maneira pelo qual Deus usou para que o homem fosse resgatado. O próprio Jesus disse que ele veio ao mundo para estabelecer o reino. Estabelecer o quê? O reino de Deus. Mas percebam que quando ele diz acerca do reino de Deus, e essa parábola ele me contou porque os homens acreditavam que o reino seria estabelecido de forma imediata sobre a terra. Então ele fala sobre o tempo ainda que levaria para que o reino fosse estabelecido de uma forma completa. Mas Jesus mesmo disse: se alguém te disser que o reino está ali ou o reino está acolá, não acreditem, porque o reino não virá com visível aparência. Na verdade, o reino de Deus está dentro de vocês. Diga comigo: o reino de Deus, diga com fé, o reino de Deus está dentro de mim. Diga com mais fé: o reino de Deus está dentro de mim. Agora, por que eu li esse texto? Esse texto tem muitas riquezas aqui, e que mais para frente nós vamos poder explorar outros ângulos aqui dentro desse texto. Mas eu quero me deter no trecho em que, aliás, antes de eu falar sobre o trecho que eu quero me deter, deixa eu fazer um reforço aqui, algo que eu já falei recentemente aqui na igreja, pregando. Alguns dias atrás eu disse para vocês que nós diminuímos muito o que Deus quer fazer na vida das pessoas e na nossa própria vida,
porque acreditamos que a única coisa que Deus quer fazer, ou que Ele fez por meio da cruz, era apenas garantir a nossa entrada no céu. Quando fazemos isso, diminuímos muito o tamanho do projeto de Deus e todas as coisas que foram liberadas por meio da cruz. Porque se eu acredito que a única coisa que Jesus veio fazer foi abrir uma porta de entrada para o céu, aí eu faço uma pergunta a vocês: por que quando a gente aceita Jesus a gente não tem um ataque cardíaco e morre? Porque o céu já está garantido. Porque não ache que esta vida aqui é melhor do que a vida com Ele na glória. Não há de se comparar. Alguém concorda comigo? Diga amém. Amém. Então nós não estaríamos perdendo nada. Mas por que Ele não faz isso? Porque não era o único projeto dele nos levar ao céu. Há outras coisas que Ele queria realizar em nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso Ele nos permite permanecer aqui para cumprirmos um propósito. Para cumprirmos o quê? E a cruz liberou uma série de riquezas e tesouros que estão descritos em vários textos da Bíblia. Eu recomendo vocês, por exemplo, a estudarem o livro de Romanos e a estudarem também o livro de Hebreus, falando sobre as riquezas que foram obtidas por meio da cruz. Mas preste bem atenção, esse texto também demonstra isso. Porque o rei simplesmente veio pedir contas de talentos que ele havia entregue aos seus servos? Se a única coisa que ele gostaria de fazer em nossas vidas era simplesmente nos conduzir ao seu reino. Mas o texto diz que ele entrega talentos, no caso aqui do texto, ele entrega moedas de prata, e diz que nós deveríamos investir esse dinheiro até que ele voltasse. Diga comigo, até que ele voltasse. Diga com mais fé, até que ele voltasse. Então o Senhor espera que algumas coisas que estão em nossas mãos sejam multiplicadas. Mas a ênfase do texto aqui hoje é exatamente o servo que, ao receber a moeda de prata do seu senhor, ele diz: Senhor, eu enterrei a sua moeda. É interessante porque a ideia do homem ao enterrar a moeda era exatamente manter a moeda em um lugar seguro na mente dele, porque ela estaria escondida dos olhos das pessoas. Lembram-se do texto quando Jesus disse assim: a quem compararei o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro em um terreno, então ele vai lá, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Lembra-se dessa passagem, sim ou não? Por que Jesus disse isso? Porque era comum alguns homens ricos colocarem suas moedas dentro de vasos de barro e depois pegar esses vasos de barro cheios de moedas e esconder em terreno. Então significava que o que estava debaixo do solo valia mais do que o próprio solo. Alguém está entendendo isso? Então, aqui acontece o mesmo. Ele acreditou que se ele fizesse o mesmo que os homens ricos faziam, que era enterrar tesouros, o tesouro estaria protegido, guardado, escondido dos olhos das outras pessoas. E quem sabe ele imaginou que seria elogiado pelo seu Senhor, porque ele não usurpou, ele não roubou, ele não perdeu, pelo contrário, ele guardou, ele escondeu, ele protegeu. Mas a palavra do seu Senhor foi exatamente o contrário. O seu Senhor chamou aquele servo de um servo mau. Um servo o quê? Mau. Porque ele disse: se você tivesse pego essa mesma moeda e tivesse entregue no banco, o banco me renderia juros. Mas aonde está o grande detalhe aqui desse texto? Nessa pequena passagem que eu separei hoje aqui. É que quando o Senhor confronta aquele servo, ele diz: eu enterrei o seu tesouro porque eu tive medo. E é essa ênfase que o Espírito Santo está trazendo sobre esta igreja nesta manhã. Nada é mais
mortal para os tesouros que Deus colocou dentro de nós, senão o medo. O medo é o grande adversário do tesouro que Deus colocou dentro de nós. E o medo tem uma sutileza. A sutileza do medo é exatamente nos fazer acreditar que existe uma segurança quando estamos vivendo com medo. O medo dá uma certa sensação de segurança, de que estamos seguros, porque o que o medo faz? O medo nos leva a não arriscarmos, a não nos arriscarmos. Então o medo dá essa sensação de segurança. Então ele é sutil, porque ele ludibria as pessoas dizendo: não, o que eu estou fazendo é te mantendo em segurança, você estará guardado, protegido, escondido dos olhos das pessoas. Mas percebam bem, o medo tem exatamente o propósito de impedir de que o tesouro que existe dentro de nós se manifeste. Ouça o que eu vou te dizer. O medo leva as pessoas a dizerem assim: não, eu vou deixar o meu tesouro escondido, porque eu não quero expô-lo. E a não exposição é exatamente o medo de eu não ser aceito, é o medo de eu não ser bom o suficiente, é o medo de eu ser rejeitado pelas pessoas. Então eu prefiro que o tesouro fique escondido, porque se eu expô-lo, se eu desenterrá-lo, eu terei que expô-lo exatamente para outras pessoas, porque esse é o propósito do tesouro. O tesouro nunca é para você mesmo, o tesouro sempre será para o outro. Diga comigo: o tesouro nunca é para mim mesmo, sempre será para o outro. O tesouro nunca é para servir a você mesmo. É como eu estou aqui agora. Eu não estou pregando para servir a minha própria vida, eu estou pregando para servir a sua, para que a sua vida seja beneficiada por esta mensagem. Mas quando eu venho aqui na frente e eu prego, eu ministro, eu estou diante de uma câmera, eu estou me expondo. E o que o medo faz? O medo leva as pessoas a não quererem se expor, a manter o tesouro escondido debaixo da areia. E ele dá uma certa sensação de segurança, dizendo: se eu ficar aqui, eu nunca serei rejeitado, nunca ninguém vai me criticar, ninguém vai lançar pedras sobre mim, nunca eu serei julgado, ou condenado, ou apontado. O medo traz essa falsa sensação de segurança. E é como ele ludibria as pessoas, é como ele engana as pessoas. Parece que está tudo bem, mas não está nada bem. Enquanto estávamos aqui cantando esta canção maravilhosa, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe ver. Meu irmão, isso é um tesouro sim, pisar no Santo dos Santos, ter uma experiência com Deus. Quantos concordam comigo que isso é um tesouro? Mas imagine se esse tesouro ficar só em você, se essa glória ficar só em você, se esse poder ficar só em você. Enquanto eu estava aqui adorando junto com vocês, o Espírito me disse: diga ao meu povo que se eles não manifestarem o meu tesouro, eles morrerão sem nunca saberem tudo que eu coloquei dentro deles. Então não está nada bem, porque significa que se você não pôr o tesouro para fora, você vai morrer sem saber tudo que Deus colocou dentro de você. Alguém está entendendo isso? Porque isso não vai se manifestar de forma automática, como não se manifestou de forma automática na parábola que Jesus contou. A moeda não se multiplicou sozinha. Alguém está entendendo isso, sim ou não? A moeda não se multiplicou sozinha. Ele disse: peguem o tesouro que eu dei a vocês e invistam. A pergunta é: o que você está deixando de fazer por causa do medo? Vou perguntar de novo: o que você está deixando de fazer por causa do medo? Eu não sei se vocês sabem,
mas foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa de uma universidade norte-americana, entrevistou várias pessoas de várias idades, e descobriu que o medo de falar em público é muito maior nas pessoas do que o medo da morte. Em outras palavras, as pessoas têm muito mais medo de encarar outras pessoas do que até morrer. Não estou dizendo que as pessoas não têm medo de morrer, mas nas respostas que as pessoas deram, não foi a primeira da lista. Por que temos tanto medo de nos expormos? Porque, como eu disse, nós temos medo da rejeição. Não é minha mensagem hoje, mas eu quero que você escreva isso. A rejeição torna você extremamente frágil. A rejeição lhe torna extremamente frágil. Por quê? Porque duas coisas vão acontecer quando você se sente rejeitado. Você vai ficar o tempo todo dependendo da aprovação das pessoas, e às vezes vai mendigar por isso. E muitas vezes você vai deixar de fazer algo ou interromper algo se você for criticado. Em outras palavras, as pessoas que têm problemas com rejeição, elas vão depender de elogio para fazerem coisas e vão interromper coisas quando forem criticadas. Só fazem se forem elogiadas e interrompem se forem criticadas. Alguém está entendendo até aqui? Preste atenção no que eu vou dizer. Um tesouro não tem valor de verdade se ele permanecer enterrado. Porque o valor do tesouro está exatamente dele ser manifesto. Como eu disse, o medo engana, a minha vida é a sua, porque na sutileza dele ele tenta nos manter aparentemente seguros, numa zona de segurança em que eu não me exponho, eu não arrisco. Faz sentido ou não? Aquele servo achou que ele seria elogiado, porque ele não perdeu a moeda. Pelo contrário, ele escondeu, e estava escondida dos olhos das pessoas. Ninguém sabia que tinha uma moeda escondida ali. Mas a mesma coisa acontece com você. Eu não sei quais são as moedas que tem dentro de você, até que você as manifeste. Parece que está tudo bem, né? Mas não está. E aí, falando um pouco mais sobre o medo, vocês estão aprendendo hoje aqui algo essa manhã? Diga amém. Preste bem atenção, porque às vezes a gente embola isso. Há dois tipos de medo. Eu não estou dizendo que só há dois medos no mundo. Estou dizendo que só há dois tipos de medo. Um é o medo que a gente chamaria de um medo fisiológico, biológico. Que é exatamente, ele existe por proteção. Faz sentido? Por exemplo, se você estiver em um lugar e ouvir ruídos de tiro, você vai encontrar um abrigo para você, sim ou não? Se você estiver em um lugar e de repente se levantar uma tempestade, um vento forte, um furacão, você também vai procurar um lugar para se proteger. E não é porque necessariamente você é um covarde, é porque isso é uma proteção dentro de você, porque tudo no seu, não é minha mensagem hoje, mas tudo na sua mente foi projetada para a sua proteção, para a sobrevivência. Então é um senso de preservação, você está entendendo ou não? Tudo que você percebe que é uma ameaça à sua integridade, você vai se proteger daquilo, até às vezes de forma, como é que eu poderia dizer, às vezes até de forma irracional. Eu lembro de uma colega de meu pai que estava dirigindo um carro e ela ainda era muito verde no volante. E quando ela estava andando na Pituba, estava indo para a agência bancária onde meu pai e ela trabalhavam. E quando ela estava se dirigindo para lá, um caminhão veio na contramão e vinha para pegá-la de frente. Ela largou o volante e fechou os olhos. Aquela reação dela é um instinto. Não é para fechar os olhos para não ver. Você está protegendo o rosto do impacto.
Mas existe um outro medo que não é esse. Porque na verdade, a ciência diz que você só nasce com 2 medos. O medo de cair e o de barulhos altos. Todos os demais medos você aprendeu a ter. Todos. Todos os outros medos. Inclusive medo de abelha, medo de barata, medo de lagartixa, medo de fogo. Todos esses outros medos você aprendeu a ter. Não nasceu com você. Você os adquiriu com o passar do tempo. Todos os demais. Os únicos 2 medos que a criança traz com ela, qualquer bebezinho, é o medo de cair e de barulhos altos. Está entendendo até aqui? Agora, o outro tipo de medo que existe é o medo emocional. É o medo quê? É emocional. E é este medo que paralisa as pessoas. Porque não é um medo fisiológico, biológico, o protetivo que nos paralisa. É um medo emocional. Este medo emocional nos paralisa. O medo nos impede, ouça o que eu vou dizer, isso é muito forte, de sermos tudo que nós nascemos para ser. É a única coisa. Estou ouvindo isso ou não? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Volte para o livro de Gênesis e você vai perceber que a primeira vez que a palavra medo surgiu foi só depois da queda. O medo não existia na criação original de Deus. O medo é resultado da queda. Diga comigo, medo é resultado da queda. O medo é resultado da queda. Então todos os demais medos foram aprendidos. Você os adquiriu. E a grande maioria desses medos que você adquiriu, como eu disse, ele é emocional. Não é por proteção. Não é por defesa. É simplesmente emocional. Do que a maioria das pessoas tem medo? Aí tem medo do futuro, medo de não ser bom o suficiente, medo de ser rejeitado. Tem gente que tem medo do fracasso. Mas escute o que eu vou te dizer. As pessoas não somente têm medo do fracasso, elas também têm medo do sucesso. Há pessoas que não perseguem o sucesso porque elas têm medo do que o sucesso vai trazer. E de forma inconsciente elas se auto-sabotam. Elas fazem de tudo para não chegar a um lugar de sucesso, porque por mais que a gente não queira admitir, sucesso traz o quê? Traz o quê? Exposição. Faz sentido ou não? Todo sucesso traz o quê? Exposição. E tudo que uma pessoa tem medo, ou que nutre medos emocionais, a última coisa que ela quer é uma exposição. É um dos medos. Não é somente esse, existem outros, mas é um comum. Deixa eu te dizer uma coisa. Ontem no treinamento aqui, nós fizemos o treinamento da GF e foi um momento muito maravilhoso no treinamento, porque o nosso treinamento ontem foi algo assim disruptivo, porque trouxemos a ideia bíblica, divina, que nós não temos que nos preocupar primeiro com estruturas. Aí eu trouxe uma analogia ontem. Se você quisesse que alguém oferecesse para você o melhor prato do mundo, o prato mais saboroso do mundo, servisse um prato fantástico, a primeira coisa que essa pessoa se preocuparia não era com o fogão, ou você se preocuparia, não era com o fogão que ele iria cozinhar. Se seria um fogão de 4, 6 bocas, um fogão industrial, se seria de inox ou não, de que marca seria. A preocupação sempre seria o cozinheiro, o grau de conhecimento dele, as coisas que estão dentro dele. E se o cara é um cozinheiro, ele é um cozinheiro em qualquer cozinha do mundo, com qualquer boca de fogão do mundo. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos,
Você não sabe, mas escute, há coisas que você está tentando se tornar, que na verdade você não precisa de um grande esforço para se tornar aquilo, porque na verdade você já é. O que você está fazendo agora é uma viagem de descoberta daquilo que já existe dentro de você. Eu quero te dizer isso hoje da parte de Deus. Algumas coisas que você teme, você só teme porque você ignora. E meu papel aqui como pastor é abrir a palavra para que você conheça a verdade. Alguém pode dizer aleluia? Eu até trouxe esse trecho do filme também do Matrix, né? Que também foi um dos filmes mais disruptivos da história do cinema. Matrix conseguiu misturar filosofia, religião, alta tecnologia no mesmo filme. E aquela cena fantástica quando o Morfeu apresenta ao Neo as duas pílulas, a vermelha e a azul, e diz: se você tomar azul, vai acordar na sua cama, continuando acreditando em todas as mentiras que você sempre acreditou. Mas se você tomar a vermelha, então seus olhos serão abertos, mas deixa eu te dizer uma coisa, não mais terá volta, porque agora você já sabe o quê? A verdade. Quando você sabe a verdade, agora não tem mais volta. Você pode até rejeitá-la, mas nunca mais você enganar, porque agora sabe a verdade. Alguém está entendendo isso ou não? E aí eu gosto do trecho do filme, quando ele vai pegar a pílula vermelha, ele fecha a mão de novo e diz: lembre-se, a única coisa que eu estou te oferecendo é a verdade. Não tem outra garantia. É como hoje aqui, e é como sempre eu faço quando eu subo aqui. A única coisa que eu posso oferecer para você é a verdade. O que você vai fazer com essa verdade é que vai mudar a sua vida. E eu espero que você ponha essa verdade em prática. Eu espero que você ponha essa verdade em prática. Por quê? Porque essa verdade, Jesus disse, ela é libertadora. Ele diz: conhecereis a verdade. Se eu vou conhecer, porque antes eu ignorava. Alguém concorda comigo? Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... E ele ainda diz, no mesmo livro de João, ele diz: porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando serão livres para todos sempre, para a glória de Deus, diga aleluia! Uau, que tremendo! Agora deixa eu mostrar um texto para vocês aqui, que exemplifica o que eu estou dizendo, que é como se fosse um quadro do que eu estou ensinando para vocês. Deus está falando com você hoje aqui, diga aleluia. Vai comigo no Antigo Testamento, livro de Juízes. Vai lá comigo no livro de Juízes. Esse é um outro texto que eu percebo várias mais interpretações dele, que é a passagem que fala sobre Gideão. Ok. Se eu fosse você, eu não perderia o próximo treinamento, porque no próximo treinamento eu vou ministrar acerca dessa passagem. Muita riqueza aqui. E como eu disse, há vários erros de interpretação aqui dentro da passagem sobre Gideão. Mas eu quero me deter nessa passagem aqui do texto. Juízes 7. Juízes 7, verso 9. Juízes 7, capítulo 7, verso 9. Aqui é um quadro do que eu estou ministrando para vocês. É uma demonstração prática do que eu estou ministrando para vocês. Quando estão comigo, diga amém. A Bíblia diz assim: naquela noite o Senhor lhe disse: levante-se. Você sabe quantas passagens na Bíblia tem a palavra levante-se? Eu sempre, quando eu leio essas passagens da Bíblia, quando diz levante-se, eu fico imaginando a pessoa saindo da inércia para primeiro um posicionamento. Na verdade, você vai perceber que na sua vida, que antes de você se deslocar e ir em direção a uma meta, a um alvo, a um propósito, sempre o primeiro passo é se levantar. O levantar é um posicionamento. Você sai da prostração, sai da zona de conforto e se posiciona. Você ainda não chegou no lugar que você queria ainda,
mas você está mais perto do que nunca, porque agora você já se posicionou. Aí ele diz: levante-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas, se você tem medo, se você tem o quê? Se você tem o quê? De atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem, e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia. Era impossível de contar. Irmãos, vocês estão entendendo até aqui? Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se! O que foi que ele falou também para o povo? Levantem-se. Olha o que ele diz: levante-se, o Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada um homem uma trombeta, um vaso de barro com uma tocha acesa dentro. Glória a Deus. Verso 17 ainda diz assim: olhem para mim, disse ele. O que foi que ele disse? Ok, tem muita riqueza aqui. Vamos para frente. Preste bem atenção. Eu acho interessante, porque quando a gente lê o início da história de Gideão, Deus olha para Gideão e diz assim: homem valente, ou homem corajoso, o Senhor é contigo. E Deus diz a Gideão: eu estou com você, eu serei com você. Só que Gideão diz: tá bom, se o Senhor é conosco, por que estamos nas mãos dos midianitas? Se o Senhor é conosco, por que eles estão roubando as nossas colheitas? O que foram feitas das promessas e das coisas dos seus feitos? Aí Deus diz: você não entendeu exatamente isso que eu vim fazer? E eu vou usar você, vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Você vai esmagar os midianitas como se fossem um só homem. Alguém pode dizer aleluia? Agora, você sabe o que eu acho interessante de Deus? É que Deus nunca fala a nosso respeito sobre o estado que nós estamos. Deus sempre fala ao nosso respeito sobre aquilo que Ele deseja fazer e nos tornar. Deus sempre fala na nossa vida acerca do futuro, nunca do nosso presente, porque Deus é um Deus de promessas. Alguém pode dizer aleluia? Você não ouviu? Deus é um Deus de promessas. Deus não fala do seu estado atual, Deus fala do que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer em você e através de você. Quem você vai se tornar, e como eu disse, quem você vai se tornar já existe dentro de você. Agora, a Bíblia diz que Gideão, ele já tinha recebido a palavra de Deus, Deus já tinha falado com ele, mas escute, mudou alguma coisa na vida de Gideão? Nada, não mudou nada, porque Gideão, ainda que ele ouviu a palavra de Deus, ainda que ele ouviu Deus dizer: você é um homem valente, corajoso, eu estou com você, você vai esmagar os midianitas como se fosse o som. Nada aconteceu. Por quê? Porque o medo estava represando
o que Deus já havia colocado em Gideão. Nós às vezes lemos a Bíblia de forma religiosa, mas Deus, o Deus que servimos, o Deus que criou os céus e a terra, Ele disse a Gideão: vai nessa minha força. Ele disse: vai nessa tua força. Eu não sei se você já percebeu esse detalhe. Ele diz: vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Aonde estava a força de Gideão? Aonde estava a força de Gideão? Mas aconteceu alguma coisa? Mudou alguma coisa? Nada, não mudou nada. É a mesma coisa que está acontecendo às vezes na minha vida e na sua. Nada está mudando em nossa vida, porque esta força está represada. Nada está acontecendo porque estamos vivendo o efeito manada. Estamos copiando a maioria das pessoas. O que a maioria das pessoas fazem? Elas vivem infinitamente abaixo do potencial dela. Irmãos, pagar boleto não exige quase nada do seu potencial. Desculpe o que eu vou dizer. Qualquer idiota útil sabe pagar boleto. Apenas líderes podem manifestar todo o tesouro que Deus colocou dentro das pessoas. E as pessoas não querem viver como líderes, querem viver como escravos. Aí eu volto para a analogia de novo. Estão vivendo na Matrix. No filme ficcional de Matrix, as pessoas eram escravas do sistema. E o sistema usava as pessoas como bateria para retroalimentar o sistema. Enquanto eu e você vivemos como escravos, alimentamos o sistema do mundo decaído, em que as pessoas não sabem quem elas são. Você sabia que quando você manifesta a glória de Deus, é como se, de forma inconsciente, você autorizasse as pessoas a fazerem o mesmo? Porque você as inspira a fazer o mesmo. Irmãos, nada é mais inspirador do que ouvir líderes. Lembram de Martin Luther King? Quantos revólveres Martin Luther King pegou? Quantos canhões ele disparou? Quantos exércitos ele montou armado? Nenhum. Mas Martin Luther King marcou o mundo de tal maneira que até hoje existe o dia de Luther King e há biografias, filmes sobre a vida dele. Ele continua falando gerações depois de morto. Por quê? Porque Luther King morreu, mas não o ideal que existia dentro dele. Ele inspirou a geração dele e as que vieram depois. Líderes inspiram pessoas e você é essa pessoa. Amém. Mas nada aconteceu na vida de Gideão, porque a força estava dentro dele, mas estava represada, escondida. E o que foi que represou, escondeu, manteve oculto a força que já existia dentro de Gideão? O próprio texto diz: o medo. O mesmo Deus que identificou a força dentro dele, identificou também o que represava a força: o medo. Você sabe que você ainda não fez o que Deus pediu para você fazer por causa do medo? Você ainda não se tornou o que você pode ser por causa do medo. Você ainda não tem a vida que você poderia ter por causa do medo. Irmãos, eu queria ter muito mais liberdade de falar muito mais coisas para vocês, mas as coisas têm seu tempo. É primeiro preparar pisos para que possa sustentar e suportar o que vem depois. Mas, irmãos, nós podemos ter uma vida em que podemos olhar para todas as áreas da nossa vida e dizer: todas as áreas da minha vida são abundantes, porque foi o que Jesus prometeu.
Mas o que nós acreditamos é que as pessoas não podem ter essa vida, porque ela é muito boa para ser verdade. Mas isso é um pensamento escravo. Os escravos, eles ficavam satisfeitos com uma vida muito abaixo do que Deus tinha para eles. Lembra de quando o povo saiu do Egito? Sim. Ao primeiro problema que eles tiveram, eles disseram: vamos voltar para o Egito e perguntar se Faraó nos aceita de volta. É melhor comermos cebola no Egito do que morrermos aqui de fome. Isso é pensamento de quê? De escravo. Eles ainda tinham algemas? Não. Ainda tinham amarras no pé? Não. Não, irmãos, a algema do pé e da mão não é um problema. O problema é as algemas e as amarras na nossa cabeça. Os escravos aí fora estão escravos por causa do tipo de mentalidade que possui. Por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele não disse: olha, venham para a minha religião, olha, venham seguir os meus rituais. Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Na verdade, o reino de Deus é chegado entre vós. Aí ele diz: metanoia, arrependam-se, mudem a sua forma de pensar. O que nos impede de sermos tudo o que Deus deseja é o tipo de mentalidade que possuímos, é o tipo de mente que nós temos. Irmãos, não venha para a igreja para aprender rituais para você seguir. Venha para a igreja para ouvir a palavra e permitir que essa palavra liberte sua mente para sempre. E que, uma vez liberto das mentiras, você pratique as verdades. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Não tinha acontecido nada, porque Gideão havia represado a força que existia dentro dele. E o texto diz: o que represou, o que está dentro de você é o medo. Deixa eu te dizer uma coisa. Vê como o medo ele é tão... Ele se comunica tanto com a nossa razão, que às vezes para a gente parece que as coisas fazem muito sentido para aceitarmos o medo. O próprio texto diz que quem Gideão deveria atacar era um exército que havia tomado todo o vale à frente do acampamento de Israel. Se você ler o texto, vai perceber que eles acamparam à frente de Israel, em um vale. Era tanta gente que você só viu um mar de seres humanos. O texto diz que a quantidade de camelos que eles trouxeram não podia se contar, porque parecia que era areia da praia. Eu quero que você pense nessa visão. É óbvio que parece que faz todo sentido sentir medo. Mas olha como Deus trabalha com Gideão. Ele não diz: vai lá agora e fica admirando o tamanho do exército deles. Vai lá agora e admire quantas armas ele tem. Ele diz: não, o seu problema não está no que está diante dos seus olhos, é o que está dentro da sua cabeça. Vou repetir: o problema, Gideão, não é aquilo que está diante dos seus olhos, porque às vezes a gente faz isso. Às vezes vai numa entrevista de emprego e eu acho que a mulher que vai me entrevistar é muito grande diante de mim. Às vezes eu acho aquela vaga grande demais para mim, eu acho aquela prova grande demais para mim, eu acho aquele salário grande demais para mim, eu acho aquele carro grande demais para mim, eu acho aquela casa grande demais para mim, eu acho aquela vida maravilhosa demais para mim, eu acho aquele ministério maravilhoso demais para mim, e eu vou achando as coisas maiores do que eu. Aí eu não os enfrento. Faz sentido? Faz sentido? Deus disse: o seu problema, Gideão, não é o que está diante dos seus olhos, não é o tamanho do exército, é o tamanho da sua cabeça. Então, Gideão, vamos fazer o seguinte: você vai para o acampamento dele. Só Deus pede isso, né? O cara estava com medo exatamente desses caras. Aí Deus disse: você vai lá no acampamento dele e leva para o ar o seu servo. Você vai ter uma testemunha
para quando você contar para o povo. Mas eu não estou trabalhando com o povo, eu estou trabalhando com você. Há um detalhe no texto, que eu não estou ministrando, é parte da mensagem. Mas se você ler o texto com calma, hora nenhuma Deus fala no plural. Pode ler o texto. O tempo todo ele fala no singular. Ele está falando o tempo todo só com Gideão. Porque o que manifesta mudanças no mundo não é o povo, são os líderes. O mundo não carece de povo, o mundo carece de líderes. São líderes que fazem as mudanças no mundo. Quem está ouvindo isso ou não? O tempo todo Deus só fala com Gideão, e só fala com ele e fala dele. Aí ele diz assim: Gideão, vai lá agora, ouça o que eles dizem de você. Ok? Gideão vai, fica escondido. E é interessante como as coisas de Deus é perfeito. Quando Gideão encosta, os caras estão falando de quem? Dele. Os caras, ó, não dormi bem essa noite. Que foi, velho? Muriçoca dentro da tenda, mosquito. Aí diz que nada, velho, eu tive um sonho, na verdade um pesadelo. Foi que você sonhou? Rapaz, eu sonhei que vinha descendo um pão de cevada, ele vinha descendo o morro abaixo, e quando esse pão bateu na tenda de Midian, a tenda se desmontou. Cara, uau, eu já tenho interpretação. Engraçado que tinha um cara com dor de Daniel ali. O cara, se eu sei qual é a interpretação desse sonho, este pão de cevada é a espada de Gideão. Sabe o que significa? Que Deus entregou todo o exército dos midianitas na mão dele, não diz na mão deles. Lê o texto, na mão dele. Aí eu quero fazer uma pergunta a todos vocês. O medo está do lado de fora ou do lado de dentro das pessoas? Vou perguntar de novo. O medo está do lado de fora ou do lado de dentro das pessoas? Perguntar de novo. O medo está do lado de fora ou do lado de dentro das pessoas? Ok, se quiser você até baixa a máscara rapidinho, fala e depois vai. Dentro. Ok. Como o medo entrou em Gideão? Por suas portas, os olhos, os ouvidos. Faz sentido ou não? Porque, como eu disse, os únicos medos natos é o medo de barulho alto e o de cair. Todos os outros medos foram aprendidos pelo que você ouve e pelo que você. Deus chama Gideão e diz: Gideão, ouça o que os midianitas estão dizendo sobre você. O que foi que aconteceu quando Gideão ouviu aquele sonho? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Deus permitiu que pela boca dos próprios adversários de Gideão, ele fosse ministrado com uma palavra que gerou nele o que ele precisava para romper o medo, que foi exatamente a fé. O que foi que nasceu no coração de Gideão? Fé. Fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pela porta. Pela porta. Isso que eu disse para vocês aqui, não é que eu sou maluco, radical, não assisto TV, não, pelo contrário, eu contei várias vezes aqui testemunho de ilustrações que eu trouxe de coisas que eu assisti na TV. Mas pare de ficar assistindo notícia de Covid, de não sei o que. Isso vai alimentar em você só medo, só tragédia, só morte. Vai impregnar a sua mente do sistema que torna as pessoas escravas e as aprisiona. Irmãos, enquanto somos prisioneiros dessas notícias, eu disse isso para vocês, no Brasil, 33 pessoas se tornaram bilionárias durante a pandemia. Na China, os milionários se tornaram mais ricos, 40%. Nos Estados Unidos, 30%. E no Brasil, a mesma coisa. Enquanto você está com medo paralisado, as pessoas que não estão com medo paralisado continuam enriquecendo.
mesmo com toda a pandemia. O que foi que entrou no coração de Gideão? Fé. Não é o tema de hoje, mas eu acho lindo no texto, que depois que a fé entra no coração dele, porque escute, o que a fé é capaz de fazer? Diga assim comigo: a fé é o firme fundamento de coisas que esperamos e a convicção de coisas que não podemos ver. O que Gideão antes estava esperando, antes da fé? Ele estava esperando ser trucidado, sim ou não? Era um exército enorme, cheio de camelo, cheio de armas, era uma coalizão de pessoas ali. Havia o exército do leste, o exército de Midian, sim ou não? Era uma coalizão ali. O que Gideão antes esperava? Ele ser o quê? Qual era a visão dele? Sim, a visão dele. O que ele via? Se via pequeno, insignificante. Ele não via a força que existia dentro dele, ele não podia lutar contra aqueles caras. Quando a fé veio, qual era agora a expectativa dele? Nós vamos acabar com todo mundo, não vai sobrar um. Sim ou não? Mudou a expectativa, o que ele agora esperava? Ele não esperava mais a derrota, ele esperava agora o quê? Quando entra a fé em seu coração, você espera perder ou ganhar? Volta a falar, quando entra a fé em seu coração, você espera perder ou ganhar? Você espera que vai dar errado ou que vai dar certo? A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Acabou, não importa o tempo, se vai levar uma semana, um mês ou um ano, vai acontecer o que Deus falou comigo. Eu espero, vai acontecer. Irmãos, o medo é a expectativa do mal, a fé é a expectativa do bem. Quantos aqui tem expectativa do bem na sua vida? Amém. Ok, o que aconteceu com Gideão? Gideão também mudou a imagem. É o que eu tenho mais ministrado sobre vocês. E eu estou sentindo que é a vibe de Jesus para este tempo. Irmãos, a imagem, ele mudou a imagem. A fé mostra a coisas que nós não podemos ver. Gideão, pela fé, viu vencendo todos aqueles homens. Ele se viu como um líder que venceria todos eles. Tanto que, escute, a primeira palavra de Gideão, depois que ele mandou o povo se levantar, ele disse para o povo: agora olhem, tudo que uma pessoa que tem medo não quer, exposição. Se colocar como o modelo, o exemplo, disse: olhem para mim, estou me expondo, eu sou o líder, olhem para mim, o que eu fizer, façam vocês. Isso é vencer o medo, sim ou não? Quantos midianitas já matou aqui agora? Até aqui. Quantos midianitas já matou até aqui? Quero ouvir vocês. Quantos midianitas ele mataram até aqui? Nenhum. Mas ele matou o maior inimigo, que não eram os midianitas, era o medo dentro dele. Essa fala dele já demonstra que o inimigo maior dele já tinha sido morto dentro dele, que era o medo. Matar o inimigo dentro de você, acabou. Se você mata esse inimigo, você vence qualquer coisa fora de você. A prova que você nunca fez, a entrevista que você ainda não foi, a liderança que você ainda não assumiu, você vai assumir a partir de hoje, porque você vai matar esse inimigo dentro de você, por meio da fé. E esta palavra é como aquele sonho que Gideão ouviu. Você está ouvindo a mesma palavra, e fé está nascendo em seu coração. Vai mudar a imagem e a expectativa que você tem acerca do futuro. Você concorda comigo? Diga amém. Se você recebe aí também, creia comigo e diga aleluia. Uau, Deus está falando com você hoje? Irmãos, não vir para a igreja é prejuízo. Não vir para a igreja é prejuízo. Porque são palavras como essa, em um dia da nossa vida, que muda 10 anos para frente. Você ouviu glória a Deus? Então diga assim comigo: Gideão, é comigo, Gideão se tornou, diga comigo, se tornou a pessoa que já existia dentro dele. Lembra-se, quando Deus apresenta para ele, não diz: Gideão, você vai se tornar. Ele diz: Gideão, você é um homem
corajoso. Já existia isso dentro dele. Eu estava lá. Mas o que represava o tesouro? O medo. Foi o que o servo disse na parábola. Eu enterrei a moeda porque eu tive. Que tesouro você está enterrando por causa do medo? Essa é a pergunta dessa manhã. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Feche os olhos aí onde você está. Eu quero que você tenha em mente agora o que é que você está deixando de fazer por causa do medo. Quem sabe quando a gente apresentou um desafio aqui de assumir uma GF, um grupo familiar, quem sabe você não quis dar o seu nome? Não porque você não tem o desejo de servir, porque eu acredito de todo o meu coração que você tem. Mas às vezes, quem sabe você não deu o seu nome porque o medo represou você. Você temeu assumir essa responsabilidade, essa exposição. Mas deixa eu te dizer uma coisa. São ambientes em que nós exercemos a liderança, que são ambientes propícios para o nosso potencial se manifestar. As coisas que Deus colocou dentro de nós, elas têm um ambiente propício para se manifestar. Assim como uma semente, a árvore está dentro da semente, você concorda comigo, sim ou não? Mas se você deixar a semente aqui no ar, ela não vai nascer, porque não foi o ar, o ambiente que Deus criou propício para ela. Mas pega essa semente e coloque na terra, no ambiente certo. Todo o potencial da semente vem o quê? Para fora. São ambientes de liderança que são propícios para todo o seu potencial vir para fora, porque Deus não te criou escravo, Deus te criou líder. Posso ouvir glória a Deus? Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Eu quero que você, nesta hora, diga ao Senhor que você não vai mais ficar paralisado por causa do medo. Diz o Senhor: Senhor, arranca os medos que existem dentro de mim. Vasculha o meu coração, Senhor. Busca em mim do que é que eu estou temendo. Eu estou tendo medo do futuro. Eu estou tendo medo das más notícias. Eu estou tendo medo das pessoas. Eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de ser rejeitado. Medo de não ser aceito. Deus, eu tenho medo de não ser bom o suficiente, de assumir uma coisa e eu não ser bom o suficiente para levar aquilo a cabo. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. Você é perfeito para o propósito que Deus te criou. O nosso problema é que às vezes estamos querendo fazer coisas que nós não fomos criados para fazer. Mas naquilo que fomos criados para fazer, somos perfeitos. Tudo o que precisávamos, Deus já colocou dentro de nós. Já existe dentro de você. Mas esse tesouro não pode ficar represado, irmãos. O medo nos engana, dizendo: não fica aí no seguro, não fica aí escondido, não fica aí encoberto, fica aí atrás das cortinas. Não! Jesus não disse que isso é um bom lugar. Ele disse: você tem sido um servo mau, porque está enterrando o tesouro. Não é um bom lugar o lugar do tesouro escondido, oculto. O lugar do tesouro é manifesto, é do lado de fora, porque se eu manifestar o tesouro, outras pessoas serão beneficiadas. Vou pedir que você coloque as duas mãos sobre o coração e nós vamos orar juntos nessa hora. Querido Senhor Deus, eu oro pelas pessoas que estão aqui de forma presencial, os que estão ouvindo essa mensagem através dessa transmissão. Eu oro agora para que, assim como foi com Gideão, seja com cada homem, com cada mulher que está ouvindo esta palavra, que esta palavra entre pelos seus ouvidos a porta e desça ao coração. Que essa palavra agora remova todo medo. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora
todo medo. O teu amor está aqui nesta manhã, Jesus. O Senhor nos ama. Tua palavra diz em Romanos 5:8: e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor provou o seu amor na cruz. O teu amor está hoje aqui. O Senhor nos ama. O Senhor acredita em nossa vida. E hoje eu oro para que seja removido de cada vida agora o medo. Que cada medo agora, seja medo da rejeição, seja medo do futuro, seja medo de não ser bom o suficiente, seja medo do desafio, medo das pessoas, medo da liderança, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Seja medo do que for, meu Deus, liberta-os agora, porque o Senhor não os criou com este medo. Eles aprenderam, eles adquiriram. Não foi o Senhor que criou com este medo. Então, se não é do Senhor, deve ser removido, porque não faz parte do teu plano original, não faz parte da sua ideia original, não faz parte do que o Senhor criou no Gênesis. Em nome de Jesus eu te peço. Tu me disseste que eu poderia pedir qualquer coisa em teu nome. E eu te peço, Jesus, liberta teu povo agora. Liberta minha irmã, liberta meu irmão. Liberta esta ovelha agora, este discípulo, essa discípula. Liberta agora esta casa, essa família, este homem, esta mulher, este jovem. Liberta, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço. Que sejam livres em teu nome e para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir forte ao Senhor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra? Diga amém. Quantos podem dizer: é bom estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. Então eu quero lhe pedir algo, que você hoje possa entrar no Instagram, nas redes sociais, pode entrar também na nossa nosso WhatsApp da igreja, e diz lá como você tem sido abençoado. Permita que a sua vida inspire outros a estarem aqui, para também serem curados e libertos. Posso ouvir glória a Deus? Em um tempo como esse de pandemia, que tantas pessoas estão às vezes com medo de sair de casa, elas possam crer em que o que recebemos aqui é poderosamente suficiente, é de forma suficiente, poderosa, para nos arrancar desses temores e nos fazer viver uma vida plena e enfrentar essa tempestade que estamos atravessando. E vamos vencer, porque como Deus disse a Gideão: eu estou com você. Diga comigo: Deus está comigo. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos nesse encerramento entregar nossos dízimos, nossas ofertas, plantarmos uma semente generosa. Eu pedi a vocês que neste tempo de fim de ano vocês orassem, e quero reforçar hoje aqui. Eu quero pedir a vocês, olhando nos olhos, orem e peçam a Deus uma oferta generosa. Diga: Senhor, eu quero dar uma oferta que eu nunca dei. Quero dar uma semente de fé, de ousadia, porque eu quero plantar uma semente para o meu futuro. Se eu quero alcançar coisas que eu nunca alcancei, eu tenho que fazer coisas que eu nunca fiz. Então, um dos desafios que vamos ter esse final de ano é esse: entregar uma oferta generosa a Deus. Sermos generosos ao Senhor, plantarmos sementes de fé, de ousadia, nos desafiarmos, como nos desafiamos agora a fazer um jejum de 10 dias. Vamos nos desafiarmos aí a cada vez a níveis mais profundos, porque é na profundidade que Jesus fez a pesca milagrosa, onde 2 barcos foram cheios. Foi na profundidade do lago. Então, se queremos ter coisas que nunca tivemos, vamos para outra profundidade. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos fazer o que nunca fizemos, vamos fazer as orações que nunca fizemos, vamos dar as ofertas que nunca fizemos, vamos atuar de forma que nunca atuamos, vamos ser quem ainda nós não éramos, mas descobrimos que somos, porque já existe dentro de nós. Alguém pode dizer aleluia? Se vocês também estão recebendo esse momento dessa palavra, vai aparecer um QR Code aí na tela. Coloque a câmera e você vai ser transferido para uma página segura. Entregue seu dízimo, sua oferta. Você tem recebido grandes coisas de Deus. Seja generoso também. Amém? Levante suas mãos, quero abençoar a sua vida. Que o Senhor prospere sua casa, sua família, seu lar. Que Deus abençoe a obra das suas mãos. Que seu trabalho, que a sua empresa, que os seus negócios
possam ser produtivos, que possam gerar resultados, que no meio da crise você possa perceber e viver e experimentar que o Senhor é com você. Nada pode impedir o atuar de Deus na sua vida, e Deus está agindo em seu favor, e haverá grande milagre na sua vida. Você vai dar testemunho de que o Senhor é fiel e que Ele está te dando poder e força para você esmagar esses inimigos como se fosse um só homem para a glória de Deus. Deus abençoe hoje declarando que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Você quer dar um testemunho? Claro, irmão, pode vir. Vamos ouvir o testemunho do nosso irmão Ricardo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Ministramos hoje sobre se expor. Eu sei, ele está fazendo isso aqui hoje, se expondo aqui na frente para dar um testemunho para abençoar a casa. Antes de começar a ministração, eu estava orando para que Deus criasse uma situação para eu poder expor o meu testemunho, certo? E Deus, ele mostrou a palavra através do mensageiro, que é o pastor. E realmente o que eu quero passar para vocês é o seguinte: eu, após uma série de exames que eu fiz, eu mantive uma vida saudável, jogava futebol, academia, tudo certinho, nunca senti nada. E de repente, após uma série de exames, eu fui pego de surpresa em um cateterismo que eu teria que fazer uma cirurgia de revascularização no miocárdio. Essa cirurgia é conhecida como ponte de safena, certo? E aí eu recebi esse diagnóstico no consultório, eu junto com minha esposa, e aí eu fui para casa entender o que era essa cirurgia de revascularização do miocárdio. Chegando lá, a minha tristeza aumentou, porque eu fui para a internet buscar o que era aquela cirurgia. Então, pastor, essa cirurgia é uma cirurgia extremamente delicada, dura cerca de 9 horas de relógio, certo? Ela serra o seu externo, para o seu coração, para o seu pulmão e mantém vivo você através da máquina. Então, foi muito difícil para mim, foi um mês de extremamente dificuldade emocional, medo, certo? Tanto que chegou ao ponto de eu acordar num período da noite e sair gritando pelo meio da casa: cadê minha artéria, cadê minha artéria? Querendo me jogar do 8º andar. Nunca relatei para minha esposa, mas o inimigo soprou no meu ouvido dizendo que a cirurgia não ia dar certo e que era para me jogar do 8º andar embaixo. Então foi uma situação muito difícil para mim, certo? Então hoje eu estou bem, graças a Deus. Faço o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Eu gosto muito, jogo em alta intensidade, normal. E eu estou aqui no altar de Deus para agradecer. E a palavra que eu vou falar aqui agora é Filipenses 1:6. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá terminar até o dia em que Cristo Jesus voltar. Uau, vamos aplaudir Jesus. Obrigado, Jesus. Eu tinha muito medo de estar aqui no altar. Eu acho que eu quebrei um paradigma hoje dentro de mim, que eu tenho esse medo de falar, e eu sinto que agora a mudança refletiu agora. Amém. Uau, vamos aplaudir Jesus. Uau, tremendo. Uau, como Jesus é lindo, meu Deus. Aleluia. Vocês entenderam o que aconteceu hoje aqui? Estamos vendo a palavra o quê? Na prática. Uau. Meu Deus, o que Jesus vai fazer nessa igreja? Você está entendendo o que Jesus vai fazer na nossa história? Aleluia. Se prepare, meu irmão, se prepare. Se prepare, porque o reino de Deus vai se manifestar nessa cidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos para casa debaixo dessa bênção, dessa paz, e traga
esse testemunho hoje, entra lá na rede social, ainda diz, olha, testemunhos, o que está acontecendo, meu irmão, minha irmã, vem para a casa de Deus, porque Deus está fazendo grandes coisas em nosso meio, amém? Aleluia. Glória a Deus. E lembrando para, eu falei ontem que eu não puder estar, mas sábado, há duas coisas acontecendo importantes na igreja. Às 16 horas no sábado que vem, nós vamos ter o nosso segundo dia de treinamento. O primeiro foi maravilhoso, para todos os líderes de GF, aqueles que deram os nomes. E se você ainda não deu seu nome e quer participar, procura a ministra aqui, Dani, e Leonardo Ferrão. Cadê Ferrão? Marido dela ali, esse homem bonito ali, cheio de Deus. Eles são os nossos gestores desse projeto. Gustavo fazendo a gestão, a administração do projeto dos grupos familiares, que vão funcionar obviamente nas casas. Então, se você quer fazer parte dessa equipe, dá um nome para eles. Ainda dá tempo, nós fizemos um treinamento, então ainda dá tempo. Vamos fazer o segundo sábado, 16 horas. E às 18 horas, mulheres de Deus, nós vamos ter o Mais Mulher. Alguém vai dizer aleluia? Vai ser tremendo. O último eu estive aqui, né? E foi tremendo, foi maravilhoso, vai ser bênção também. Então, sábado, 18 horas, nós vamos ter o Mais Mulher. Então, nós vamos ter o treinamento, vamos encerrar o treinamento e vai ter o Mais Mulher aqui para a glória de Deus, amém? Beijo no coração, Deus abençoe vocês e nos vemos quarta-feira, 19h30 pelo nosso canal no YouTube e próximo domingo, culto de 8, culto de 10. Beijão, Deus abençoe.